Olá! O Vida Vivida de hoje está recheado de velhos sucessos com novas versões. Aliás, o convidado do programa de hoje se tornou um consagrado arranjador e trabalhou, só para citar alguns poucos nomes, com Marina, Gal e com o rei Roberto Carlos. Ele também fez muitos jingles e com eles chegou a conquistar o Leão de Bronze em Cannes. Aos 40 anos, ele está de volta, mais maduro e mais bonito do que nunca. Não é, Nico Rezende? Tudo bom, Ana? Prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso. Vida vivida. Pois é. Legal. E olha, a gente vai bater um bate-papo e a gente vai contar também com a telinha com perguntas pra você. Surpresa. Maravilha. Surpresa, ótimo. Surpresa, tá ok? Tá bom. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Nico. Afinal, quem tem um CD intitulado Curta a Vida deve ter mesmo muita história pra contar. Antônio Martins Correia Filho, o Nico, nasceu na capital paulista em 1961. Já aos 6 anos, pediu de presente o primeiro violão. Ainda na adolescência, fez parte de um grupo só de vocais, que ganhava todos os festivais do colégio. Um dia deu a louca. Trocou a música pela arquitetura, mas durou pouco. Aos 22 anos, ele já estava de volta, tocando na banda do cantor Rit. Também acompanhou Lulu Santos em várias turnês. Nico alcançou brilho próprio em 87, quando lançou seu primeiro CD. Estourou nas paradas. Assinou ainda a direção musical de vários shows. No fim dos anos 90, Nico realizou um sonho. Montou o próprio estúdio de gravação juntamente com Léo Gandelman. Agora, ele está retomando a carreira de cantor e acaba de lançar seu 6º CD. Depois de 2 casamentos, Nico está novamente solteiro. A maior companheira é a filha Flora, hoje com 14 anos. Nico, seu último CD se chama Curta a Vida. Pra você, o que é curtir a vida? Bom, curtir a vida, primeiro, curtir a vida é o título de uma das canções do disco, né? E eu acho que curtir a vida, aparentemente... Que tá aqui, inclusive, tá aqui, né? A faixa 2. Aparentemente pode ser uma coisa, aquela coisa de ficar de bobeira, não tem nada a ver com vagabundagem, quer dizer, eu acho que curtir a vida com intensidade, curtir cada momento da vida, um momento de criação, um momento de trabalho, fazer cada coisa com o máximo de intensidade, porque afinal de contas a vida é curta, né? Como diz a própria música. Então é isso, curtir a vida é curtir cada momento, no trabalho, no prazer, no amor, enfim, todos os momentos com a maior intensidade possível. Isso é curtir a vida. Você falou em vagabundagem e eu tive a sensação contrária. Ouvindo o seu CD, a impressão que eu tive foi que você teve um trabalho danado para conseguir selecionar apenas 12 faixas que encaixassem nesse CD, mostrando o que você gosta hoje. A impressão que eu tive foi essa. Tudo que você curte hoje, sem esquecer os seus grandes sucessos. Perigo, sim, Transas. Exatamente. A proposta era essa? A proposta era essa. Na verdade, eu tinha muitas outras canções inéditas, que a gente sempre tem, né? Na verdade, eu não paro de compor, né? É um exercício quase que diário, né? Então, eu tinha, como estava fazendo o primeiro disco pela Som Livre, era um disco que a gente queria fazer, queria trazer alguns sucessos de volta. Eu optei por uma formação um pouco acústica nessas canções, como eu faço mais ou menos no show. É bem o clima do show. Essas regravações são bem o clima do show. Algumas foram se transformando ao longo do tempo, como o próprio Esquece e Vem, ela ganhou uma introdução que foi espontânea ao longo dos shows, então essa introdução está no CD também. Então, e eu tentei mesclar isso com as canções inéditas, com que tudo tivesse uma unidade e, enfim, o resultado foram essas 12. Você acha, Nico, que essa volta agora de grupos e cantores que fizeram muito sucesso nos anos 80 é um reflexo de esgotamento na criação da música popular brasileira? Não. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, por exemplo, um trabalho que tem 15 anos, hoje ele é considerado, sei lá, tem muita gente, as novas gerações não conhecem, quer dizer, uma geração mais nova, muita gente conhece, mas ele pode ser relançado e renovado, quer dizer, o público pode ser renovado. Você vê um exemplo da renovação automática de público, por exemplo, é o Lulu Santos, um cara, por exemplo, que sempre renova seu público. Então sabe, você vê a garotada hoje curtindo as músicas, os velhos sucessos do Lulu, quer dizer, porque ele tem essa coisa. Eu acho que não é uma crise de criação, não. Esse assunto é um pouco extenso, né, pra gente falar, assim, a gente pode até falar.
Mas eu acho que, por exemplo, primeiro porque algumas pessoas, o trabalho ficou esquecido e é um trabalho que já foi meio pretestado, o sucesso já existiu, quer dizer, se fez sucesso há 10 anos, pode fazer sucesso de novo, é só uma questão de... é uma coisa que já está meio pretestada, entendeu? Além do que, é um trabalho de qualidade, então fica fácil para você, um pouco menos difícil para você relançar, né? É muito menos difícil do que você pegar, por exemplo, um artista novo e colocar no mercado. Jogar no mercado agora. Jogar no mercado é complicado, ainda mais na situação que a indústria vive hoje, né? Que é muito complicado você lançar alguém, né? Por vários problemas, né? Até muitos deles criados pela própria indústria. Mas, enfim, acho que é a isso que se deve o fato de muita gente estar voltando. Antes de qualquer coisa, me diz uma coisa. Seu nome é Antônio Martins Correia Filho. Da onde vem o Rezende? Bom, essa história é o seguinte. Quando eu fui fazer o meu primeiro disco, eu precisava de um nome artístico, né? Então, Nico eu sempre fui, né? Desde pequenininho. Antônio, Nico, até aí tudo bem. Todo Nico é Antônio ou Nicolau, né? É. Então, aí eu fui na antiga CBS, que hoje é a Sony, né? Eu fui lá e eles queriam escolher um nome artístico pra mim. Aí me deram uma lista, Nico, várias coisas, né? Aí eu, não, pelo amor de Deus, gente, não pode ser meu nome mesmo, né? Então fica Nico Martins. Aí eles falaram, não, Martins é muito... Não dá, não combina. Aí eu peguei o nome da minha família, porque eu sou o único que não sou Rezende na minha família. Sua família toda é toda menos Rezende, você. porque eu tenho o nome do meu pai, entendeu? Aí o filho. Então minha mãe é Rezende, meus avós Rezende, meus irmãos todos Rezendes. Então eu falei, então Nico Rezende combina bem. E é o nome da minha família, então fica Nico Rezende. Então foi aí que surgiu. Você não é filho de músicos. Ou seja, essa desculpa para ter seguido a carreira, você não pode dar. Não é. Apesar de não ser filho de músicos, todo mundo lá em casa é ligado à música. Por exemplo, minha mãe canta muito bem. O meu pai tocava violão num grupo, na época que ele fazia faculdade aqui no Rio. Eles tinham um conjunto chamado Boêmios da Garoa. Não é o Demônios da Garoa, era o Boêmios da Garoa. Então todo mundo tem um pezinho na música. Todo mundo canta bem. Eu vejo que é uma coisa meio assim, as minhas irmãs cantam bem. Eu tenho uma irmã mais nova, que inclusive eu estou produzindo agora, que é a Cláudia Rezende, que canta super bem, maravilhosamente bem. Eu estou fazendo um trabalho com ela. E, quer dizer, tem uma coisa de família. Apesar de não ser a profissão que cada um abraçou, existe um lado, a musicalidade está presente na família. Vamos para a nossa primeira telinha? Vamos lá. Nico, dá uma palhinha de Esquece Bem pra mim. A gente foi relembrar os sucessos, tá vendo? Então, vamos lá. Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. Nada adianta e não tem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão a quem convém. Esquece, vem, vem, yeah. Lindo! Gente, isso é só uma amostrinha, um pedacinho do que ainda vem por aí no Vida Vivida. Nico, eu vou chamar o intervalo. Legal. A gente vai dar uma paradinha, mas já já a gente volta. Você não saia daí. O Vida Vivida está de volta hoje, batendo um papo super musical com o Nico Rezende. Nico, mais uma telinha. Legal. Oi, Nico. O que você acha dessa proposta de numerar os CDs contra a pirataria? Você é a favor ou contra? Polêmica essa pergunta, hein, Nico? Bom, eu escuto falar disso desde que eu sou pequenininho, né? Diz que os discos vão ser numerados. Foi uma grande bandeira que muita gente já levantou. Quem começou com essa história foi Juca Chaves, Tim Maia, todo mundo já falou sobre isso. E sempre existiu uma tangente das gravadoras de sair dizendo que o controle é difícil, que isso, que aquilo. Olha, eu acho, eu sou totalmente favorável. Isso há muito tempo que é uma bandeira, porque há muito tempo que se ouve falar que as gravadoras vendem mais do que dizem aos artistas, né? Isso a gente está careca de ouvir, né? Se isso é verdade ou não, não vou entrar nessa polêmica, porque eu não tenho provas de absolutamente nada e nem não tenho interesse. Mas que é legal o disco ser numerado, com certeza é legal. Todo mundo tem um controle, a coisa fica totalmente transparente, né? Eu acho que não há dúvida em relação a isso. Para o artista é bom, para a gravadora tem que ser também, né? Nico, você teve uma ascensão muito rápida, né? Você chegou e logo as suas músicas estouraram, foi um sucesso tremendo.
Você acha que naquela época o mercado oferecia mais oportunidades do que hoje? Com certeza. Muito mais oportunidade, até porque na época a estrutura das gravadoras era diferente. Você tinha, por exemplo, os discos internacionais. Por exemplo, você pegava um disco, vou citar um exemplo, por exemplo, um disco da Madonna, por exemplo. Ele chegava ao Brasil com custo zero. Por exemplo, o Master já tinha sido produzido lá fora e gravado lá, o custo de gravação já estava todo embutido na versão americana do disco. Então ele chegava aqui só para vender, não custava nada. Então na época, na ocasião, as gravadoras pegavam o lucro ou parte do lucro da venda desses discos e subsidiavam os artistas nacionais. Faziam discos com 12 artistas, o famoso disco pau de sebo que tinha antigamente. Então lançavam 12 canções inéditas de artistas inéditos e aquilo, o que pintasse mais, o que vingasse mais, eles produziam um CD, um disco na época, com o artista. Então existia essa verba, que hoje não existe mais. Então esse subsídio acabou, essa coisa de deixar o dinheiro aqui para produzir, para subsidiar essas produções nacionais não existe mais. Isso deu uma certa limitada no poder, na capacidade de lançamento de artistas novos. Isso é um dos fatores. Outro deles é a maneira como a indústria conduziu a questão da divulgação dos próprios trabalhos. A coisa de rádio, de televisão, quer dizer, foi instituído, sabe, uma coisa chamada de jabá, né? Quer dizer, então é um problema muito sério. Então, na verdade, acabou sendo um tiro no próprio pé, porque criou-se essa instituição, né? E hoje em dia só se consegue as coisas através disso, entendeu? Quer dizer, salvo raríssimas exceções, com programas que existem, claro, a gente não vai dizer que tudo é assim, mas a gente ouve dizer e sabe que você, para tocar na rádio X, você tem que pagar X, entendeu? Então, e foi um fenômeno que foi criado ao longo do tempo, que sabe-se lá por quem, por culpa de quem, sabe? A própria estrutura caminhou para isso. Chegou num estágio agora que reverter esse quadro é muito difícil. Exatamente. Né? Então você lança uma coisa com muito dinheiro, você não tem que contar com a verba de produção do disco. Você tem que ter uma verba tão grande ou muito maior para divulgar o disco. Senão você não tem, senão ele vai ficar na prateleira ou vai ficar vai ficar aí no ostracismo de esquecimento. Então, essa estrutura dificulta o lançamento de novos artistas. E novos artistas não faltam. Pessoas talentosas no Brasil, isso é dobrar cada esquina e você vê quanta gente talentosa tem, né? Então, a questão não é essa, a questão é estrutural mesmo, infelizmente. Você lembra da primeira canção que você compôs? Eu lembro. Então, eu vou pedir uma palhinha. Vou abusar de você. Já que você lembra... Eu lembro, quer ver? Isso com quantos anos você tinha? Eu era bem garoto. Devia ter uns... Com 6 você já pediu um violão, não vai me dizer que foi com 8? Não foi com só isso não. Mas foi uma música que até eu lancei um compacto com ela e tocou bastante em São Paulo. Não chegou a ser um sucesso no Brasil, não. Não sei se eu lembro a letra, mas como é que era? Eu sonhei, como é bom sonhar, com um dia que ainda é distante da realidade, eu sei. O amor vai nos descobrir e o sonho deixar de ser sonho pra virar verdade, enfim. Te amar, te sentir, o teu dia vai ser igualzinho ao meu e a gente vai junto poder cantar. Eu lembro só até aí. Não, essa você foi buscar lá? Buscar no baú. Nossa, deu pra sentir. Nico, vamos ver mais uma telinha? Vamos. Nico, para você compor as suas canções, você se baseia em quê? Você se inspira em quê, basicamente? Qual o ritual que você usa? Como é que é isso? Você é daqueles que precisa se isolar? Como é que é isso? Não, o meu ritual é sentar no piano, no violão e transpirar muito. Essa coisa de inspiração acontece. Tem momentos que você está assim, sensível, mais sensível, e você está afim de botar para fora alguma energia, que no caso da gente é absolutamente musical, né? Então você tem necessidade de tocar e você acaba compondo. Mas o trabalho diário, eu tenho um trabalho diário de composição que muitas vezes você compõe coisas que você ouve no dia seguinte e não gosta, tal, mas o exercício é diário. E a coisa de escrever letras, por exemplo, também é a mesma coisa. Às vezes você está inspirado por alguma coisa que te inspirou, alguma situação que está te levando a escrever tal coisa. Mas na maioria das vezes é também transpiração, pura ficção, né? Você cria um romance que não é seu, você inventa uma situação. Eu acho que é mais ou menos como escrever mesmo, com a própria literatura, né? Você cria uma situação fictícia e imagina que aquilo seja verdade e escreve. É verdade que você vive trabalhando, que você é um workaholic de primeira? Nem tanto, eu já fui mais. Mas eu trabalho bastante, sim. A gente lá no estúdio, eu tenho uma rotina de ir para o estúdio,
essa coisa, eu componho muita trilha sonora, né, que é outra coisa que eu adoro, e eu estou assim, estudando de novo algumas coisas, estou estudando piano do princípio de novo, quer dizer, e o trabalho lá a gente trabalha bastante, quer dizer, não só nas composições das minhas canções, mas como você pega um filme comercial para você criar uma trilha, ou um filme mesmo, um longa-metragem, ou uma peça de teatro, um musical que a gente está terminando agora também, quer dizer, são vários projetos que estão caminhando paralelamente e que o musical estreia em setembro, enfim, são projetos a médio e longo prazo, mas que a gente tem que trabalhar praticamente o ano todo em cima deles. Então, se for por esse aspecto, eu sou workaholic, sim. Você falou agora em comercial, você sempre fez muito jingle. Eu vou ter que fechar esse bloco e eu vou pedir para fechar com você lembrando um antigo aí, um jingle que tenha feito sucesso, pra gente se despedir. Um jingle que tenha feito sucesso? O que te vem à cabeça? Tem Quando eu vejo você, dá vontade de comer. Isso é muito bom, gostoso é no Bob's. Esse é um deles. Quem não lembra disso, né, gente? O Vida Vivida vai dar mais uma paradinha, mas no próximo bloco a gente volta com muito mais Nico Rezende. Você nem se mexe, porque o programa tá muito bom e a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida, hoje batendo um papo com o Nico Rezende. E vamos para uma telinha. Oi, Nico, aquela música Transas que o Hit cantava, eu fiquei sabendo que é tua, eu adoro ela. Você canta ela pra mim? Transas que está aqui de volta, né? Tá aí, inclusive o Hit canta comigo, aí no CD. Tanto tempo faz que a gente transa e não se conversou. Tanto vício, tanta fuga pra saber se é amor. Sei que você pensa que passa e vai, só transas. Faz de conta que não se quer mais, que a transe tanto faz. E quando se quer mais, a gente diz bye bye, bye bye. A gente quer mais, mas finge que satisfaz. Lindo! Agora, se você quer mais, só comprando o CD. Me diz uma coisa, Nico. Oi. Nessa época com o Hit, vocês eram ainda muito novos e vocês fizeram um sucesso tremendo. Época de Menina Veneno, Voo de Coração. Naquela época, o sucesso subiu a cabeça? Olha, não subiu não. Eu acho que depende da pessoa. Na ocasião, eu vim pro Rio, na verdade, graças a isso. Eu vim fazer um teste pra banda do Rich, na verdade. E vim pra cá, fiz o teste, passei, comecei a ensaiar e o disco foi um sucesso. A gente fez uma excursão Brasil. Olha, realmente aquilo era um fenômeno, vale a pena até ressaltar, porque eu nunca vi. Eu fiz show com o Lulu vários anos, já vi muitos shows, mas eu nunca vi um sucesso como aquele. Porque a gente chegava nos lugares, eu lembro que o Hit era tanto sucesso, mas tanto sucesso. Parava a cidade, não, que né? o quarteirão do hotel tinha um anel assim, duplo de fãs esperando para pegar um autógrafo do Hit. Eu nunca vi, parecia Beatles. E a gente via no show as pessoas passando desmaiadas pela beira do palco ali. Cara, é uma coisa inacreditável, eu nunca vi. Falando em grandes nomes da música, eu lembrei do Cazuza e lembrei de um trecho do livro Cazuza, Preciso Dizer Que Eu Te Amo, que o Ezequiel Neves, que na época era produtor do Cazuza e tudo mais, falava do arranjo do codinome Beija-Flor, que é seu, e contava uma historinha. Como que foi essa experiência, Nico? Olha, foi o seguinte, pintou a fita, eu produzi aquele disco, né, o Exagerado, foi o primeiro disco do Cazuza, produzi com o Ezequiel Neves. Só que o Ezequiel, a gente era meio complicado, né? Não, ele muito tinha palastrão. uma fama de controlador e que opinava mas demais. A gente, na verdade, a real, na verdade, que a gente não conseguia muito gravar com ele no estúdio, então a gente expulsava ele do estúdio. Botava ele pra fora do estúdio. A gente só chamava ele pra ouvir quando tava pronto, senão ele não parava de falar. Então... Mas imagina, o Zeca é uma gracinha, super legal. Pintou o arranjo original da música e era tipo uma coisa meio rock and roll, meio pop, né? E, quer dizer, a gente ia fazer daquele jeito, chegamos até a gravar um pedacinho e tal. Mas aí pintou a ideia, né, de fazer um piano e um quarteto de cordas. Que essa ideia é polêmica.
de quem foi a ideia, mas enfim, isso já tem uns 16 anos, né? Pintou a ideia e a gente refez o arranjo, né? Com um piano e um quarteto de cordas. E até pintou a dúvida, pô, mas o Cazuza é um roqueiro? Eu falei, a gente dizia, imagina, mas o rock é uma atitude, você pode tocar um violão e cantar e ser roqueiro do mesmo jeito, ninguém vai tirar o seu espírito, né, a sua atitude de rock and roll, né? E pintou o arranjo que mais ou menos não ia de encontro ao que seria a tendência do disco de um roqueiro, mas ficou muito legal e muito elegante, um piano e um quarteto de cordas. Várias versões, é meio polêmica essa versão, mas existia um arranjo original que era um pop rock e depois a gente partiu para um piano e quarteto de cordas que eu escrevi e a gente chamou o Jacques Morelenbaum para executar com o quarteto, ficou maravilhoso. Até quem fez um violino que imita o Beija-Flor na gravação é o Paul de Castro, que tocava viola elétrica, que fez parte da banda do Lulu Santos também junto com a gente e que faleceu tem um ano atrás, infelizmente, mas está aí, está registrado o trabalho dele. Com certeza. Vou fazer uma brincadeira com você agora. Vai lá. De estalo, pergunta e resposta, não vale pensar, Nico. Se demorar muito, eu passo. Tá bom. Aqui não tem papo. Tem não tem refresco. Preparado? Um cantor e uma cantora. Um cantor e uma cantora. Frank Sinatra e Billie Holiday. Um compositor. Tom Jobim. Uma derrota e uma conquista. Conquista recente agora, o Penta brasileiro. E uma derrota, aquela derrota para a Itália, em 82. Você é fã de futebol, é? Eu gosto de futebol. Corintiano, é sempre assim. Um defeito e uma qualidade. Um defeito é, às vezes, falar um pouco demais e uma qualidade é saber ouvir. Tenho saudades de? Tenho saudade da comidinha da minha mãe, do feijão da minha mãe. É sempre muito gostoso, né? Mãe. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria? Mudaria tudo que a humanidade fez de errado, todas as atitudes precipitadas que não tiveram consequências drásticas. Isso eu procuraria mudar. Olha, do tempo você não pode voltar. Agora aqui no Vida Vivida eu faço questão que você volte. Nosso tempo acabou, eu vou ter que encerrar o programa. Muito obrigada. Legal, foi um prazer. Bacana. Maravilhoso. Eu vou me despedir do pessoal e vou pedir pra você encerrar. Tá legal. Cantando, tocando alguma coisa pra gente. Maravilha. Tá ok? Tá bom. Eu queria agradecer o pessoal que participou da telinha e você de casa que acabou de acompanhar aqui comigo esse bate-papo super legal com o Nico Rezende. Para mandar sugestão para o programa é fácil. É só enviar um e-mail para tvuniversidadeconcia@universidade também.edu. Entre em contato com a gente, queremos saber a sua opinião. Tá ok? Muito obrigada, um beijo muito grande e até o próximo Vida Vivida. Com você, Nico. Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Nisso todo mundo é igual. Oh, anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite então. Obrigada, Nico, foi lindo. Obrigado a você.